E aí, galerinha, tô de volta com a série sobre o bypass gástrico, onde eu vou contar tudo para vocês sobre essa técnica de bariátrica que ajuda tantas pessoas a mudar de vida. Hoje vou falar sobre complicações desse tipo de cirurgia. Quais são as complicações precoces, as complicações mais tardias, o que pode acontecer com você, qual a chance de óbito. Mas eu vou contar para vocês que estão curiosos apenas se vocês se inscreverem no canal, né? Deixar aquele joinha para o YouTube entender que nós estamos ajudando muitas pessoas. Vamos nessa? Bom, o bypass gástrico, que é aquela cirurgia bariátrica na qual nós deixamos o estômago pequenininho e puxamos um desvio para o intestino, mudando assim o curso natural da comida, fazendo com que você coma menos e absorva menos. Sendo assim, esse tipo de cirurgia tem complicações que podem ocorrer tanto ali no intraoperatório, quanto num pós-operatório mais precoce, quanto num pós-operatório mais tardio. E eu gosto muito de separar isso aí para que todos entendam o que você pode ter ao longo da vida tendo esse tipo de cirurgia. Primeira complicação que eu gosto de falar, que é uma das mais temidas pelas pessoas, é a trombose da perna. Trombose da perna, que é quando um coágulo obstrui a veia e esse coágulo pode subir para o pulmão, causando a temida embolia pulmonar. A embolia pulmonar, trombose da perna, hoje são eventos adversos raros, raríssimos, principalmente em equipes de bariátrica que têm conceitos mais modernos, que são bem treinadas. Por quê? Para a prevenção de trombose, alguns cuidados requintados fazem toda a diferença. Primeiro, no pré-operatório, avaliação de possíveis mutações e trombofilias. Trombofilia que é uma doença que pode levar à trombose. Então, aí, alterações no fator 5 de Leiden, mutação da protombina, avaliação cuidadosa do coagulograma, são detalhes do pré-operatório que o cirurgião tem que fazer. Em segunda instância, está a própria cirurgia, porque tempo cirúrgico é sinônimo de trombose. No passado, a trombose da perna era bem mais comum porque as cirurgias eram feitas com grandes cortes na barriga, cirurgias eram longas. Devido a esse grande corte na barriga, as pessoas ficavam mais acamadas, logo o risco de trombose era bem maior. E sendo assim, a gente hoje consegue ter um desfecho mais tranquilo, por quê? Primeiro, a cirurgia é realizada por videolaparoscopia ou por cirurgia robótica, via menos invasiva, menos dor, maior possibilidade de caminhar. Eu até brinco, né, que a primeira lei da cirurgia bariátrica é andar, andar, andar e andar. Por quê? Acordou da cirurgia, passou a anestesia, quanto mais você caminha naquele pós-operatório, menor vai ser teu risco de trombose. Uma segunda coisa que poucas pessoas comentam, equipes bem treinadas. Equipes fazem diferença. Cirurgião faz diferença quando o assunto é bariátrica. Por quê? Porque quando a cirurgia está sendo executada por uma pessoa sem o devido treinamento, com uma equipe que não tem a devida sintonia, isso se torna mais complexo, porque a cirurgia vai ficando mais longa. Então, nós temos que ter padrão de equipe, operar sempre com o mesmo auxiliar, ter sempre o mesmo instrumentador. Para quê? Para que exista uma sincronia e reduza-se o tempo cirúrgico. Porque tempo cirúrgico, tempo acamado na mesa cirúrgica, é sinônimo de maior risco de trombose. Então, veja que detalhe peculiar que pouca gente fala. Um outro detalhe do intraoperatório é o cuidado com a bota massageadora. Hoje, dispomos de um dispositivo que é a bota massageadora, que faz com que o fluxo sanguíneo da perna seja contínuo ali no ato cirúrgico, reduzindo assim a chance de trombose enquanto você está sendo anestesiado e até mesmo, dependendo do perfil do paciente, nós podemos estender o uso desse sequel no pós-operatório para que enquanto ele está acamado, a gente continue com o fluxo venoso bem feito, porque o fluxo venoso é o que reduz a chance de trombose. Um outro detalhe é o uso dos anticoagulantes. Hoje, quanto mais precoce nós usamos nessa cirurgia, menor o risco de trombose, especialmente naqueles pacientes que têm maior risco. Então, pacientes com obesidade mais severa, superobesos, esses pacientes se beneficiam com certeza do uso do anticoagulante de modo mais precoce. Então, hoje é muito raro trombose. Raro porque nós temos cuidados pré-operatórios, durante a cirurgia e pós-operatórios. Então, pré-avaliando a coagulação, durante otimizando o tempo cirúrgico e melhorando o fluxo venoso, e após com a deambulação, né, caminhar e o uso de anticoagulantes.
e meias elásticas, que também colaboram à prevenção de trombose. Então, trombose descartada, vamos para outra complicação em cirurgia bariátrica, que também é para mim, com certeza, a mais temida, que é a fístula. Fístula é vazamento da costura e do grampeamento. Por que a fístula é a mais temida por mim? Porque ela é a mais difícil de tratar? Também. Mas eu acho que o maior motivo que a fístula é mais temida é que muitas vezes eu percebo que os pacientes que se submetem a uma cirurgia bariátrica ficam largados pela equipe cirúrgica, não têm o contato direto com o cirurgião ou com a equipe cirúrgica. Então isso é uma coisa a ser ponderada quando você escolhe seu cirurgião. Qual acesso você tem a ele? Qual acesso você tem àquela equipe cirúrgica? Por quê? Porque é de literatura médica. A incidência de fístula média é de 2%, ou seja, 2 em cada 100 pacientes que se submetem a uma bariátrica vai ter uma fístula. E o que faz diferença numa fístula? O que faz diferença é o cuidado e o quão rápido a equipe age. Porque se nós deixarmos que aquele líquido se espalhe bastante por muito tempo dentro do corpo, o que vai acontecer? Aquilo ali vai se tornar uma infecção grave, uma sepse grave, que vai te deixar na UTI por muito tempo. E as fístulas, elas têm uma questão muito básica, né? Quanto mais precoce nós abordamos, mais rápido aquele paciente vai evoluir de maneira satisfatória. E as fístulas hoje dispõem de tratamento endoscópico muito eficaz, né? Que são as terapias a vácuo, tanto intraluminais, ou seja, dentro do trajeto do esôfago, quanto dentro da própria fístula, colocando uma pressão negativa e fechando ali aquele buraquinho que está vazando. Existem ainda outras terapias, como por exemplo o padlock, dependendo do local onde está havendo o vazamento, a gente joga um dispositivo que faz uma mordida de tubarão ali e fecha a fístula. Existem as próteses que podem revestir o buraco da fístula. Então, as estratégias são muitas, mas dependem muito de quanto tempo demorou para você abordar aquela fístula. Então tenha muita atenção, se você está em um pós-operatório de bariátrica ou se você vai fazer uma bariátrica, você precisa sem dúvida nenhuma ter atenção com um detalhe primordial. Teve febre? Teve febre, não é dor, tá? Teve febre, sudorese fria, avisa teu cirurgião. Ali entre o terceiro e o sétimo dia é um período crítico. E esse período crítico tem que ter muita atenção, porque febre é o primeiro sinal de fístula. Então, sempre diante de uma febre, contato com a equipe cirúrgica, pronto-socorro, tomografia e avaliar se está tendo vazamento. E se você está em casa, está passando por uma fístula, fique tranquilo, entre em contato com o seu cirurgião, veja as opções terapêuticas e siga o tratamento. São tratamentos longos, tratamentos chatos, tratamentos que muitas vezes você precisa fazer uma coisa mais chata, como usar um caninho no nariz por um tempo determinado, mas que, se for bem acompanhado, se for bem tratado, se a parte nutricional for bem acompanhada, você vai ficar bem. Tendo dito isso, outras complicações em cirurgia bariátrica são mais raras, porém, você tem que ficar sabendo que elas podem acontecer. A primeira delas é sangramento. O sangramento ele pode acontecer no intraoperatório ou no pós-operatório. Os sangramentos do intraoperatório, sangramentos de verdade, aqueles sangramentos que você pode ter uma lesão de um vaso maior, são praticamente impossíveis de ocorrer, né? Porque, primeiro, o paciente obeso ele tem um avental de gordura que acaba protegendo durante os acessos de trocáter, então aquilo ali é bem complicado de ocorrer uma lesão mais grave com sangramentos profusos. A menos que o paciente tenha uma alteração anatômica ou tenha alguma outra doença concomitante aí que possa ter vasos sanguíneos anômalos e que possam levar a sangramentos mais graves. Mas uma equipe cirúrgica habilitada, que tenha um conhecimento profundo daquilo, vai fazer o acesso mais tranquilo, vai fazer a cirurgia de modo mais lento, vai fazer a proteção dos vasos e se houver algum sangramento, vai controlar ali, você vai sair da cirurgia muito bem. No pós-operatório são situações especiais. Por quê? Porque ocorrem, usualmente, pelo uso do anticoagulante. Você vê que o anticoagulante pode ser uma faca de dois legumes, né? A luz anal de um vagalume, como já diria Mamonas Assassinas. Um anticoagulante ele pode afinar o sangue para proteger você de uma trombose, mas ele também pode causar um destamponamento de um coágulo e levar a um sangramento gastrointestinal, ali no grampeamento, no local dos pontos, porque normalmente o cirurgião não vai deixar você sair da cirurgia sangrando. Isso acontece normalmente no pós-operatório, com o aumento da pressão e o anticoagulante. E na situação de um sangramento em um bypass gástrico, existe um detalhe muito importante, eu vou trazer vocês aqui para a telinha para a gente ver. Eu quero que vocês entendam um detalhe fundamental.
O bypass gástrico tem duas costuras, duas anastomoses, ou seja, dois caminhos que são percorridos. O primeiro é do novo estômago para o intestino. O segundo é do estômago que está excluso, o intestino que está excluso, que está fora do trajeto, para o intestino também. Por que que isso é importante vocês entenderem? Porque quando o sangramento ocorre aqui, e a gente consegue saber isso através de uma tomografia com contraste, a gente vê jorrando o sangue lá, o contraste acendendo, a gente consegue tratar mais facilmente. A gente chama o endoscopista faz uma abordagem ali e clipa. Agora, quando a gente está tendo um sangramento aqui embaixo, é que o bicho pega. Por quê? Porque fazer reabordagem de cirurgia, o endoscópio, o aparelho de endoscopia não chega aqui. Então, fazer uma reabordagem cirúrgica muitas vezes pode ser muito deletério para o paciente, porque a gente não sabe para onde está sangrando quando o sangramento é para dentro da alça. Então, veja só que coisa. Se eu tenho um sangramento aqui, qual que é a melhor estratégia cabível normalmente? Então, a melhor estratégia cabível é avaliar o quão grave está o paciente, como é que está a evolução dele, como é que está o ritmo desse sangramento. Esperar esse anticoagulante passar e ir fazendo reposição de sangue à medida da necessidade. Por quê? Porque se eu for mexer aqui, eu posso piorar a situação do paciente. Eu posso fazer com que eu mexa, não consiga controlar o sangramento e até ocasione uma lesão aí inadvertida de alça, porque o sangue distende o intestino. Então, a melhor estratégia aqui, usualmente, é conservadora. A menos que o paciente evolua de um modo tão grave que ele comece a precisar de drogas para manter pressão, aí a gente vai pensar em fazer uma reabordagem. E essa reabordagem normalmente envolve desfazer essa costura e fazer uma nova, que é, sem dúvida alguma, uma situação que pode ser bem mais desafiadora para o cirurgião, levando a um risco muito maior. Então, se você está aí vendo esse vídeo, ou alguém da sua família está vendo esse vídeo, ou você está com alguém da sua família que está passando por uma situação de sangramento, e o cirurgião está dizendo, calma, vai parar, nós tiramos o anticoagulante, vai demorar umas 24, 36 horas para o sangramento parar, está fazendo transfusão sanguínea, saiba que a tendência natural é que esse sangramento realmente passa, e por ser um sangramento de um fluxo relativamente baixo, ele não é um sangramento voluptuoso, não vai ter um óbito do nada. A gente bota o paciente na UTI, monitoriza os dados vitais, fica coladinho com aquele paciente, vendo o ritmo do sangramento. Se o ritmo do sangramento não passa, a gente pensa em uma reabordagem. Existem ainda outras abordagens minimamente invasivas, como a abordagem hemodinâmica. Mas a abordagem por via de hemodinâmica e aí tentar parar pode causar, de uma maneira mais tardia, uma necrose do intestino. Então também tem que ser muito bem ponderada. Tendo dito isso, não tenham medo de sangramento, porque ele é controlável e temos muitas maneiras de controlar, sendo a principal delas esperar. Certo? Então vamos lá de volta a outras complicações. Eu nem sei porque que eu saí daqui, porque eu acho que eu vou explicar a próxima complicação na minha fotinha do bypass. Então a próxima complicação que eu vou falar é a estenose. Estenose que é o quê? Estreitamento das costuras. Lembra que eu falei que o sangramento normalmente acontece nas costuras? Este outro problema também acontece nas costuras, que é a estenose. Estenose, que é quando a cicatrização ocorre de maneira inadequada e essas costuras ficam estreitas e a comida para de passar. A estenose é uma situação que ocorre de maneira mais tardia mesmo. Não é nos primeiros dias de cirurgia, estou vomitando no pós-operatório de um bypass. É raro, mas normalmente não é estenose, é apenas edema, ou seja, está inchado ali as costuras. Aí o uso de corticoides e algumas medidas com remédios na veia pode resolver esse edema e você ir para casa sem nenhum problema. Agora, em casos que o paciente evolui, por exemplo, com a úlcera persistente, que quando cicatriza ela vai fechando, ou então uma anastomose mais estreita, que quando cicatriza fecha mais, o paciente perde a capacidade de comer e começa a vomitar. Isso pode ser uma estenose, e a estenose, se for da gastroenteroanastomose, ou seja, do estômago para o intestino, é uma estenose que normalmente é tratada com dilatações endoscópicas. Então, o endoscopista entra lá dentro, pega um balão, dilata, fazendo com que você consiga voltar a comer. Estenoses da enteroanastomose já são bem mais raras e também um pouco mais complexas de serem tratadas. Por quê?
porque aqui o endoscópio, mais uma vez, não chega, assim como é o caso da cirurgia quando há sangramento. Então, nessa situação, não tem muito o que fazer. Como o paciente normalmente está bem, já tem muito tempo de cirurgia, a gente vai lá, vai desfazer essa anastomose e vai refazer de modo que você volte a comer tranquilamente. Então, se você está passando por uma estenose em casa, alguém está passando por isso, não tema, tem tratamento. Normalmente o tratamento é tranquilo de ser feito. Certo? Agora, essas são as principais complicações do pós-operatório recente. Falei bastante, expliquei aí até de modo mais profundo, mas muitos de vocês têm medo dos riscos que podem ter muito no futuro. Muitos pacientes têm medo de perder dente, muitos pacientes têm medo de osteoporose. Eu vou falar para vocês uma coisa. O paciente que se cuida, que toma suas vitaminas, que faz seus exames anuais, esse paciente não vai ter complicações nutricionais, principalmente se você toma proteínas. Por quê? Por exemplo, se você suplementa um whey protein diário, uma glutamina, colágeno, se você come bastante ovo, peixe, carne bovina, carne de frango, isso aí vai fazer com que você tenha níveis exatamente iguais a de uma pessoa que não tem uma bariátrica e não ter uma desnutrição, uma sarcopenia. Se você faz a suplementação adequada, você não vai ter nenhum tipo de problema com seus músculos, não vai ter nenhum tipo de problema com seus ossos, não vai ter nenhum tipo de problema com seu dente, que é o medo das pessoas. Então a desnutrição ela ocorre em quem? Em quem não se cuida. E principalmente num grupo de pacientes especiais. Que grupo é esse? Os que se tornam alcoólatras. Que essa sim é uma complicação que eu sempre chamo a atenção para o paciente que faz bariátrica. Por quê? O paciente obeso, ele tem uma compulsão oral e a comida passa a não descer tão bem, enquanto o álcool, a cervejinha, acaba descendo facilmente e eles começam a transformar aquilo ali num hábito. Até porque muitos deles tinham uma introspecção, não saíam muito de casa e acabam começando a sair mais e vai os amigos, dão bebida. Então o álcool é um dos maiores inimigos do paciente que faz bariátrica. É nele que acontece mais a desnutrição. E eu te digo mais, não é só no paciente bariátrico que o álcool causa mais desnutrição também não. Em todas as pessoas do mundo que são etilistas, elas têm desnutrição. Por quê? Porque muda a absorção de vitaminas, principalmente a vitamina B12, que inclusive é das vitaminas que mais faltam no corpo do bariátrico. Então, bariátrica e álcool não combinam, certo? Tendo isso em vista, as complicações que podem vir muito depois, que é uma das que me perguntam mais atualmente, é a famosa hérnia interna. Alguns de vocês nunca devem ter falado, mas voltando à nossa figurinha aqui, vou explicar uma coisinha para vocês. Quando a gente transpõe o intestino para o estômago, vocês podem ver um buraco aqui, ó. Estão vendo? Aqui parece até um coração. Parece até um coração. Esse buraco aqui, ele pode se tornar um problema, porque alças intestinais podem entrar por dentro dele, formando uma hérnia interna. E o intestino ali pode ficar preso e dar um problema grave. Bons grupos cirúrgicos sempre tentam fechar essa brecha com pontos, deixar essa brecha bem fechadinha, bonitinha, para que não passe nada ali. Qual que é o problema? Mesmo quando fechado esse orifício, não só esse como o outro, que vocês não vão conseguir entender muito bem aqui, eles podem ser abertos devido ao emagrecimento, porque vocês não emagrecem só por fora, vocês emagrecem dentro da barriga também. E esse emagrecimento pode afrouxar os pontos e fazer esses pontos se abrirem. Então, tendo isso em mente, saibam que existem sinais de uma hérnia interna. E ela ocorre aí depois de 3, 4, 5, 10 anos de uma cirurgia bariátrica. Vômitos, dor abdominal que aparece do nada, uma dor forte, de repente passa. O que é essa dor? É o intestino entrando, o intestino saindo daqui. Então, se você está passando por uma situação de vômitos, dor abdominal intermitente, essa dor abdominal que vai e vem, que é muito forte, isso pode ser uma hérnia interna. Como eu descobri? Está passando por uma dor, pronto-socorro, tomografia. A tomografia vai observar a rotação do intestino dentro da barriga e é muito fácil de resolver quando você não espera para acontecer um problema grave. Por quê? Porque a gente vai botar o intestino no lugar e vai fechar aquela brecha normalmente. Dessa vez, você já magrinho ou magrinha, né, pessoal?
Então essas são as principais complicações de uma cirurgia bariátrica que vocês esperaram até agora, até o fim desse vídeo, para saber qual é o risco de óbito de uma cirurgia bariátrica. Então vou falar para vocês, estatisticamente falando, é 0,2%. Isso quando nós analisamos grupos que não têm certos cuidados pré-operatórios adequados, que não têm muitas vezes uma equipe bem treinada. Isso é o global do mundo, né? Isso também vale para fístula, isso vale para várias coisas. Então, quanto mais especializada for a equipe cirúrgica, menor é o risco de mortalidade. Então, escolha bem seu cirurgião, porque a probabilidade de você morrer hoje por uma bariátrica, por uma equipe treinada, é igual a de uma cesárea. Imagina que você tem em casa, sua esposa fez uma cesárea, você mesmo pode ter feito uma cesárea, e você sabe, é tranquilo. Agora, não confundam o fato da mortalidade ser baixíssima com as complicações não existirem. O fato da mortalidade ser baixíssima, baixíssima nas equipes bem treinadas, não quer dizer que não tem complicações. Ocorrem complicações, porém elas são resolvidas por um cirurgião bom, uma equipe boa, muitas vezes uma UTI especial, uma equipe de endoscopia que seja especialista nesse cenário. Então não tema em fazer uma bariátrica, tema em não querer mudar de vida. Comer melhor, fazer exercícios físicos, entender como funciona o seu metabolismo, entender como funciona a sua doença, obesidade, ter cuidado com o álcool. Ou seja, não tenha medo da mudança, tenha medo de permanecer na mesmice e adoecer junto com ela. Até porque, lembrem-se, obesidade é uma doença e mata. É isso aí, espero que tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de inscrever no canal para que o YouTube nos ajude e ajude a muito mais pessoas que possam estar procurando esse conteúdo de qualidade. Um abraço, tchau, tchau.